Entender que o espírito é o espírito de chamar o torcedor, de reagrupar, de refazer uma autoestima que foi perdida. O Internacional está num momento muito difícil, o D'Alessandro tem esse poder, ele precisa saber disso, né? Não é momento de briga, não é momento de litígio, não é momento de dar recado para ninguém. O momento é de mobilizar, de fazer o torcedor confiar ou restabelecer essa confiança que nesse momento ela, em parte, foi bem perdida, viu, Galo? E hoje no Inter só há uma pessoa capaz disso, Andrés Nicolás D'Alessandro. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, não é só porque ele é líder, tem tamanho e tal, tem o lombo bem forte, tem um temperamento que lhe proporciona isso também de forma positiva, mas também porque ele foi um dos poucos que não foi colado na crise. Se você observarem bem todas as manifestações da torcida, seja por faixas, seja por qualquer outra, até pela interação nas redes sociais, pouquíssimo se falou do D'Alessandro. Então, não colou nele. Então, ele é a cara para falar nesse momento. O D'Alessandro é um cara muito inteligente, mas também ele é um cara de temperamento difícil. É sanguíneo, né? Eu acho que ele será inteligente o suficiente para não alimentar mais problemas. Porque ele tem que ser resiliente nesse momento. É óbvio que alguém da coletiva vai perguntar sobre o caso do Fernando. E eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai dizer que a questão do Fernando foi respondida pelo próprio empresário. O Inter tem que usar a palavra do empresário para encerrar a questão. É meio óbvio, né? Comunicação, gente. Comunicação. Tá? Outra coisa, é óbvio que vão perguntar para ele como é que o Inter tem um diretor como ele, com o que ele representa, o estilo dele, e a direção disse que o time jogou sem postura, depois de 2 semanas reunidos, parte dessa no resort em Viamão. E ele vai ter que ter jogo de cintura, né? O D'Alessandro, ele é muito experiente, mas no cargo ele é emergente. E esses momentos são verdadeiras provações para quem é empírico nesse momento. Então, eu estou muito curioso, mas eu acho que o D'Alessandro vai tirar de letra, se for bem orientado também, e se aceitarem a orientação de quem entende de comunicação. Porque esse é o grande problema, né? O problema da dupla Grenal não é a falta de gente boa para a comunicação. É porque quem decide o que comunica não entende nada de comunicação. Seguindo, a gente volta a falar do D'Alessandro, possivelmente com a palavra dele ao vivo aqui durante o Donos. Vamos virar a chave. Bruno Soares ontem esteve no banquete de aniversário do Grêmio, uma grande celebração, reforçando aqui os cumprimentos, os parabéns ao Grêmio, são 122 anos de história. Em meio ao banquete, em meio às festividades, muitas informações circulando, inclusive o próprio presidente Alberto Guerra se manifestando. Bruno. Tinha a CPIPS? Sempre tem, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Muita gente lá, né? Muitos ídolos do Grêmio, muitas pessoas importantes da história tricolor. E o presidente Alberto Guerra parou, pude conversar com ele durante alguns minutos, né? Entrevistando aqui para Bandeirantes. E pelo que eu tenho acompanhado nas redes sociais, o principal ponto do torcedor se chama hoje Mano Menezes. A maioria não quer mais o Mano, entende que o trabalho já terminou, porque o Grêmio fez 1 ponto dos últimos 9 disputados em casa, porque o Grêmio até conseguiu fora de casa alguns resultados, mas não apresentou nada perto do que o torcedor imagina, e a direção está respaldando pelos reforços. Mas temos um clássico Grenal no domingo. Se o Grêmio perder o Grenal, tomara que não, mas se mais uma vez o Grêmio tiver um resultado negativo, o Mano permanece? E se permanece até quando? Eu perguntei isso para o presidente Alberto Guerra, assim como o sentimento dele para o clássico, e a gente acompanha agora esse trecho. Vamos lá. E o Mano Menezes? Ele fica independente do resultado? É o técnico do Grêmio até o final do ano? O senhor consegue garantir isso? Garanto, o Mano Menezes é o nosso treinador até o final do ano. Meu sentimento é o melhor possível. O grupo está encorpado, muito embora, né, tem poucos jogos com todas essas novas contratações. E eu estou com muita fé de que a gente vai sair de lá com um bom resultado e dar uma guinada aí para terminar bem esse ano. Muito bem. Bom, ninguém aqui, com todo respeito, começou ontem no jornalismo esportivo. Eu vou falar com o máximo Ninguém respeito. começou ontem aqui, gente. Vai antes, então. E até pela questão de que é o presidente do Grêmio. Tá. Então a gente tem que considerar
como é que se diz a liturgia do cara. Ah, ele gosta dessa expressão, viu? Então. Ele gosta dessa expressão. Então eu respeito a opinião do presidente, né? Acho até que ele não tinha outra coisa a dizer, né? A pergunta do Bruno foi objetiva, mas ele não tinha outra coisa. Imagina se ele diz, veja bem, futebol, resultado. Na noite do aniversário. Veja bem, né? É. Aí ele cria. Nós saímos debatendo isso aqui, entendeu? Porque todos nós sabemos, inclusive o torcedor, que nada garante nada. Não tem garantia. O Grêmio toma 3-0, acabou o trabalho do Mano. É isso. Entendeu? E a justificativa? Não, nós tomamos 3-0. E está justificado. Então assim, mas o Grêmio perdeu tomando 2-1 e o Grêmio saiu reclamando da arbitragem, do VAR. Aí até pode ser. Mas aí tu vai criar cortina de fumaça. Claro, mas essa é a entendeu? diferença. Tá? Mas assim, ele diz, entre dizer isso e não dizer nada, não muda absolutamente coisa Eu alguma. concordo Mas plenamente serviu com o pra, Ribeiro. embora o Ribeiro esteja certo, serviu para broxar o torcedor. Isso! A É onde repercussão eu ia chegar. disso foi extremamente Terrível, negativa. terrível, Muito terrível. Não, negativa. mas ele não tinha como dizer outra coisa, gente. Claro, vai ter Que é no o que título o Ribeiro Grenal, não tinha como é que vai como deixar dizer. instável a comissão Tem a técnica? liturgia, tem o evento. Isso é uma coisa assim, já que o Ribeiro falou em comunicação, isso é um beabá, né? Quando você tem um ambiente que é um ambiente festivo, tu não cria nenhum tipo de fala, de frase ou de notícia capaz de, Aplacar. entre aspas, perturbar Isso. o ambiente festivo. Tu não faz isso, tá? Isso é o básico. Qualquer resposta de qualquer um que lá esteve ontem vai ser uma resposta protocolar, uma resposta que diz muito pouco, porque o ambiente pede isso. Só que eu tenho um sentimento, e é um sentimento baseado única e exclusivamente em percepção, e obviamente uma percepção que se baseia, por sua vez, nos fatos, tá? Se o Inter perde o Grenal, por qualquer derrota, exceto contextos bem específicos, eu acho que o Roger cai. Se o Grêmio perde o Grenal, precisa de o contexto específico para o Mano cair. Tá certo. Vou dar um exemplo. Eu concordo. 1-0 para o Grêmio, o Roger cai. 1-0 para o Inter, o Mano não cai. Essa é a minha percepção. O Mano só cai se houver uma goleada para o uma Inter, hecatombe, um né? péssimo jogo, uma coisa horrorosa. O Roger cai com qualquer derrota. Mas- Essa é a minha percepção. Eu concordo plenamente. Concordo Tá contigo. certo, tá Concordo, certo, é isso aí. concordo Tá contigo corretíssimo. e, Em e cima vou de dizer informação, mais. inclusive, tu tá certo. E vou dizer mais. Eu não sei se o Roger não cai ganhando o Grenal. Não, ele Acho que Eu não. acho Acho difícil. que não. Grenal tem muita força para Não, tudo mas bem, assim, ó, tudo bem. Eu não vou pilhar, eu não vou Sabe pilhar por quê? porque eu até sou colorado do programa, não Porque vou tu vai pilhar. dizer na segunda que no ano de 2025 o Roger é pai do Grêmio. Não, vou continuar dizendo, sem problema nenhum, não tem problema. Mas assim, deixa eu só dizer uma coisa pra vocês. Bem coloradinha essa. Deixa eu só dizer uma coisa pra Não, vocês ele vai aqui, dizer, ó. fazendo O escada. corte já tá feito, velho. Essa pergunta que o Bruno fez, ela poderia ser respondida de outra forma. Eu concordo com vocês, tá? Ninguém aqui começou hoje no jornalismo e ele tinha que fazer mesmo, tá? Mas, por exemplo, Bruno Soares perguntou, o Mano Menezes é o treinador, não sei o quê. Bruno, nesse momento, nós estamos totalmente mobilizados para o Clássico Grenal. Em nenhum momento nós pensamos sobre permanência ou saída do treinador. Nós queremos focar no Clássico, nós queremos focar no jogo. Simples. Sabe qual é a Tinha maravilha? outras formas de falar. Não, vou te falar assim. Termina, o Bruno vai pra casa e grava um vídeo. Guerra não garante, mano. É verdade, mano. É isso. Aqui, ó, outra coisa. Tu sabe que Mano, pode Mas cair é que, no você, Grenal. vocês estão entendendo que a gente está falando que ele não vai ficar de qualquer maneira. Vamos dizer assim, a gente está dizendo que a fala dele ela é não mentirosa, mas vamos dizer assim, não diz com deixa a realidade. Tá, mas deixa eu te falar. Tá no mesmo. Cara, eu Deixa eu acho te falar que uma diz coisa. com a Só- realidade do Grenal. Só um pouquinho. Coisas Tu sabe- diferentes. Tu sabe quem é a pessoa mais consciente de que essa frase ela não garante nada? Ele mesmo. Alberto Guerra! E o próprio Mão. Tem uma mais consciente que o Guerra. Mano Menezes. acabei de dizer, Eu mano, também. Tá, não, Mas mas o Guerra, gente, pelo amor de Deus, não entrou ontem. Ele sabe que se porventura o Grêmio sofreu uma derrota no Clássico Grenal indefensável, o Mano sai.
Qualquer outra circunstância de aproximação da zona de rebaixamento, o Mano sai. Aí a questão da narrativa pouco importa. A narrativa se justifica assim, ó. Se tornou insustentável. Cara, chegamos num comum acordo. O Mano pediu para sair. Naquele momento nós tínhamos essa convicção, mas aí os fatos mudaram. Olha só, vocês estão certos, mas eu acho que a gente precisa dividir o que é uma possibilidade de demissão no Grenal e uma possibilidade de demissão posterior. Porque a minha pergunta não foi em relação ao Grenal tão Ele somente. garantiu até a final da temporada. Exato, garantiu até Perfeito. dezembro. Por que eu tô falando isso? Porque alguém imaginava que o Mano ficaria depois da derrota pro Sport. Essa derrota foi muito dura, gente. O Sport não tinha ganho no campeonato ainda. O Sport era o pior time, disparado, veio na Arena. E não é que o Sport ganhou na Arena. O Sport ganhou por 1-0 e merecia ter feito Mas 2 talvez- ou 3-0. será que a direção E também o Mano não- ficou. Será que a direção também não admite que o time é horroroso? ruim Admite, demais? esse é o ponto, não publicamente, mas admite, e é esse justamente o motivo. Então, eu quero ampliar o que disse o Guimarães. Tu falou sobre 1-0 pro Inter, o Mano não cai. Eu acho que 2-0 o Mano não cai e talvez 3-0 o Mano não caia Não, também. tá, meu Talvez. Deus, 3-0 é talvez. muito O Sport foi uma vergonheira na Arena. Foi. E ele ficou. Com uma diferença. Sabe por quê? mas é que é o Porque a Inter, só tem uma gestão diferença. é que tem motivos pra É isso. o Não tinha Inter, né? turno. 3-0 não cai o Mano. Bruno, cai Bruno, todo mundo. Não, eu não sei. Sabe por Cai quê? todo mundo. Tem motivos Não, pra isso. Nós não temos tinha uma Arthur, gestão. não tinha Marcos Rocha, não tinha o William. Tá, esse é um ponto. Mas sabe o que é o principal ponto que coloca a direção contra a parede hoje? Eu não estou defendendo, estou trazendo o que eu escuto das pessoas do ambiente do Grêmio. A gestão se encerra em dezembro. Um novo treinador viria na metade de setembro para ficar até o início de dezembro. Com o aval do Quem Marcelo vai já. aceitar? Não é quem Né? vai aceitar. Interino. Aceitar, eu Interino. consigo. Não, o Marcelo não vai participar disso. James. O Marcelo Pega o interino, não, pega o interino. O Marcelo não, Não, participaria. coloca o interino. James é o nome. James. Eu já, inclusive, escutei. Seria a alternativa O Lisca, pega o pra Lisca tentar- até o final do ano. James. Mas aí o problema é o seguinte, ó. Escuta só. O que a direção do Grêmio O Lisca pensa? pega. O Lisca Calma, pega. gente. O que a direção do Grêmio pensa? Técnicos para pegar tem 50. Eu fico até amanhã aqui citando treinadores que aceitam pegar. Inclusive o James Freitas. O problema é técnico para salvar do rebaixamento. Tem que ser qualificado. Ele tem que aceitar trabalhar até dezembro e tem que ser qualificado. Sabe quem a direção acha que é o cara para isso? Mano Menezes. Então, mesmo que perca forte no Grenal, eu acho que ele fica. Então, Alô, peraí, eu preciso entender essa lógica. O técnico Eu não que tô pode defendendo colocar... a ideia, eu tô dizendo Tu não que tá é defendendo. informação. Tu não tá mas tem defendendo. uma- Eu é tô uma dizendo. informação. A leitura da direção é: o técnico que vai colocar o Grêmio próximo da zona de rebaixamento é o técnico que pode salvar o mas Grêmio de ser Não, rebaixado. mas isso é por uma questão de características. Sim, dos reforços. Só que tem Gente. um problema. Só que tem um problema nisso aí que o Bruno falou. Que é a satisfação para a torcida. Tu entendeu? Eu eles até tão- posso concordar com essa tese. Eles estão meio que andando pra esse momento. Mas não. Ribeiro. Dirigente vive. Podiam ter dado uma Tá, satisfação aqui, ó, contra o tá, esporte, não deram. aqui, ó. né? Mas Essa- é que Grenal é forte demais. Olha aqui, Muito. essa gestão do Alberto Guerra, que é tão questionada sobre incertezas e sequência de trabalho, etc, etc, ela tem apenas uma convicção. A gente estava falando sobre o Grêmio ter convicções há meses, né? De jogadores, de postura, intramuros. A única convicção do presidente Alberto Guerra e dessa gestão é Mano Menezes. Essa é a única convicção. Não acho que seja uma É a única. convicção. Sabe por quê? Foi trazido para tentar resolver aquilo que já estava ruim. E o Mano é peça ativa nas contratações recentes. Também. Passa pelo Mano Menezes a vinda de todos esses reforços, esses 8 reforços que o Grêmio trouxe nessa janela, passa pelo Mano. O Mano é peça importante porque é pedido do Mano esses caras que vieram. Gente, o E Pedro o Mano tá não certo. conseguiu, conseguiu treinar ainda. Do e Inter não não foi dada conseguiu essa chance colocar. pra ele. O Mano não colocou em prática os caras ainda. Esse é mais um ponto O Mano não importante. colocou em prática Por o isso time. que eu tô dizendo, eu sei que é forte. Eu sei Mas que é é- forte. mas é a realidade, gente. Mas tem Se uma tomar realidade 3 a maior que 0 o no Mano. Grenal, é muito possível que ele fique. tem uma realidade Não maior vai que o- tomar porque o Grêmio vai ganhar o Grenal. Tem uma realidade mas maior eu que o acho que Mano. ele fica. Tem uma realidade Não, maior eu que tô o Mano. falando sério. E eu vou voltar a a tendência é que o Grêmio 2015. ganha, não. Eu vou fazer uma suposição aqui, Tendência? provavelmente. Uma suposição que eu acho que não vai acontecer, tá? Acho que o Inter não tem, acho que muito pelo Inter que não tem nenhuma condição. O futebol recente do Inter mostra isso. Mas vamos lá. Tem uma realidade que é maior que o Mano, que é maior que essa convicção, que é maior que o Guerra, que é maior que tudo. Se tem uma goleada suposta
tipo uns 4, 5-0, Aí sim. nenhum Então ampliou. treinador se salva num Grenal. Não Eu tem. colocaria o 3-0 também, 3 a 0 dependendo de também. contexto. Não. Se for 3-0 no 3 a Chocolate, 0 tem é contexto. goleada. não, 3 a 0, não Guerra renuncia. sobrevive. 3 a 0 é não goleada. sobrevive. A realidade do Grenal, ela é maior que a realidade das convicções do momento. Eu entendo que uma derrota de 1-0 realmente vão dar chance para que o Mano fique 2 a 0 e é consiga, certo que ele fica consiga comandar Certo. a turma que ele 3 a ajudou 0 a indicar. fica também. Agora, Bruno, quando tem goleada, quando tem chocolate em Grenal, não sobra nada. Depende cara. do 3x0. Sabe o que tá... Sabe Se é o o que tá- 3x0 que tu tá Deixa eu ver o ganhando, Ernest. tu tá ganhando de 1x0 e aliás, tu tá perdendo de 1x0 no final, o adversário faz 2 ou 3. Acho que depende de contexto, gente. É que assim, Brunão, olha só, eu concordo com o teu gremismo, né? Tu tá dizendo que o Grêmio vai ganhar o Grenal, assim como o meu coloradismo diz que o Inter vai ganhar o Grenal, tá? Como analista, tu sabe melhor do que ninguém que vai dar um empatezinho, né? Tá Zero a toda aquela zero. cara, É tá toda aquela cara de jogo feio, não, não, Por que estão tudo levando bem, de goleada, então? Semana Mas- inteira projetando o Exatamente. óbvio. Vai ser aquele 0x0, jogo feio, talvez um dos piores Grenais que nós já vimos na história. Não, e que os lembrando, dois né, estão Alisson? mal e os dois vão, tranquilinho aqui, 0x0, já me garante e tal. Cara, isso aí pra mim é tão óbvio quanto o gato fazer cocô na chuva. Por que Você fazer sabia que o cocô gato na faz cocô chuva na é chuva? óbvio? Meu gatinho Eu Você não sabia nunca disso? fez, cara. Você sabia disso? Não, Nada, velho. Eu tenho 4 gatos, nunca nenhum fez na chuva, velho. Não. Quando chove. Não, só aqui. Eu estou Quando impactado. gato- quando- Eu estou quando impactado, porque eu fiquei pensando, será que eu pensei, será que eu já fiz cocô na chuva? Eu Não. lembro. Porque você é tão óbvio. Se é tão óbvio isso aí, alguém deve ter feito, né? Já fez cocô na chuva? Não, é que na chuva o gatinho fica mais propenso de Tem gato fazer na e tomba. tal. Enfim, tá. Depois eu vou estudar sobre é isso. questão biológica. Quero Mas estudar olha um só, momento aleatório. Tem gato do na Douglas, sala. fantástico. Tem gato na sala. momento aleatório do Você Douglas. já Deixa fez eu ver. o número 2 da chuva? Deixa eu ver no Google se isso é Deve ser mais é relaxante, um né? ditado e eu que não conheço. Da chuva. Depende da situação. Entendeu? Toalheira. Cara, eu como eu sou fã de aleatoriedade, deixa eu cumprimentar aqui. Não, mas pera um pouquinho. Cara, inventou Só que na hora, não, mas não é. Eu acho que é que vocês estão. Inventou na hora. Não. Vocês estão subestimando. O Ernst gosta de história. E na Idade Média, por exemplo, na época do Império Atenção. Romano, Atenção. as pessoas faziam o cocôzinho da chuva. Atenção, meu não é necessário fazer uma pesquisa para saber que existem muitos comportamentos ou situações mais óbvias do que fazer cocô na chuva, pois a frase expressa uma condição de extrema obviedade e talvez de pouca inteligência ou lógica, como se fosse um resultado esperado ou inevitável. A questão é o gato. A questão é o gato. Na chuva, né? Na chuva. Que não gosta de A questão é o água. gato. O que tu provou? Tu provou que a expressão ela existe. É. Agora, se realmente o gato E vai até o encontro da eu permanência quero ou não dizer do humano. que nesse Existe a momento- possibilidade. Resta saber como. Reassume a seriedade aqui, por favor. Eu estou meio que chocado, assim, sabe? Estou meio desestruturado emocionalmente. Segura a onda aí. Vou levar isso adiante. Segura a Vou onda. levar É isso que tem uma outra de noite, situação, nós vamos gente, falar no sobre Grêmio isso. que eu acho que a gente precisa complementar. Veja só, a gente está agora mirando o Mano Menezes, falando sobre permanência, não permanência, sabendo que o Grenal tem uma repercussão muito forte, né, muito impactante. Mas, gente, vamos também adotar a nossa própria coerência e a obviedade, que é uma obviedade mais óbvia do que essa, e mais óbvia do Só que tô indo na cair no informação do Grenal, Grêmio. Bruno. A obviedade maior, e a gente precisa entrar nessa onda de coerência, é que nós aqui nesse programa, o torcedor e todos, falamos, já que eu me incluo nisso, né, que o grande problema do Grêmio sempre foi a questão da qualidade do grupo, mais do que o treinador. Até sob pena de, num determinado momento, a gente ter flertado, sim, a gente fez isso. A gente flertou com a inocência do Gustavo Quinteiros, atribuindo a ele uma menos responsabilidade time era pior. sobre o que aconteceu. O time era pior. Por quê? Porque a gente sempre relativizou. A questão do Grêmio não é treinador, é a ruindade do grupo. Se não é treinador, e se agora os caras estão chegando,
Eu acho que a coerência seria o Mano E não só ter a coerência, oportunidade de treinar esses caras. Não só porque daí, coerência, ele já Terte, passou sobre é isso o no legítimo, Mano, não teve é o isso no legítimo. O Ribeiro, Mano teve sim, Não, teve sim. o Mano Tanto, usou, tanto que usou ele. Borré, não usou Não. Ele teve sim um. Ele vai pro gauchão O sem. Alvarez jogou uma partida com ele, cara. Exatamente, porque ele bota o cara de ponta direita quando ele nunca jogou na ponta direita. E aí o Cudê fica no mercado. Por favor, o Mano Se o teve Cudê isso não no Inter tivesse no também. mercado, a situação mas era outra. Que mais? o Cudê é o. Pra ser assim, ó, já que a gente tá bem no popular mesmo. O Mano lidou até agora com a carne de pescoço. Ele não consegue. Chegou Exato, cara. algo próximo ao filé, não vou dizer que é um super filé, mas algo próximo como que ao não? filé. É ser Perto do grego, que cara. algo próximo de um filé pra ele degustar, vão tirar o cara da mesa agora. Essa é a coerência que eu coloco. Tu tá correto pelo seguinte, ó. Esse é o diagnóstico feito pela diretoria também. O que a direção entende é exatamente isso, que o elenco era fraco, que os reforços do início do ano não deram certo. Aliás, ontem eu perguntei pro presidente Alberto Guerra por que o Grêmio investiu tanto no início do ano em contratações que não deram resposta e agora, na metade do ano, contratações que o Grêmio não investiu, se tem uma ideia de que são melhores. E até uma questão óbvia, quando se trata de Arthur e de William e também Carlos Vinícius, por exemplo. E aí ele disse que não sabe muito bem porque os reforços não deram certo, que se tivesse encontrado o motivo, já teria atacado o ponto para resolver. Isso mostra a ineficiência dessa gestão em relação a conhecimento de futebol. Tem uma coisinha. Mas eles acham que agora, com as contratações que, como disse o Pedro, passaram pelo Mano, a responsabilidade sai do grupo e vai pro Mano. Claro. Mas primeiro vamos ver o Mano com as peças. Só não esqueçam Entendeu? também Não uma conseguimos questãozinha, ver tá? ainda, né? É isso? Só não esqueçam também uma Até agora só o questãozinha. Arthur, vamos ser sinceros, e o Balbuena. Não, Neste o Marcos exato Rocha e o Carlos momento- Vinícius até o jogaram, Marcos mas Rocha- não com o Arthur. Gente, o Entendeu? Marcos Rocha Não, é é que o uma Balbuena contratação começou antes. garantida. Não, é que o Balbuena Me desculpa, começou antes. A única falta do Marcos Rocha, a única falta de garantia do Marcos Rocha é a questão física, tá? Porque em termos de cabeça, qualidade e parte tática, é uma contratação quase que indiscutível, eu tô falando sério. É real, A mas- gente tá diante de um jogador que está há 15 anos jogando em alto nível e com profissionalismo dentro do futebol brasileiro. E não é só a questão da qualidade, gente. É a questão do profissionalismo, é a questão da experiência e é a questão principal que eu vejo do Marcos Rocha. É uma contratação pouco falada, mas ela é fundamental. O Marcos Rocha tem 3 Libertadores. Marcos Rocha é um grande vencedor dentro do futebol brasileiro. Tem brasileiro, tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. É um cara super vencedor e é um cara que agrega muito, não só pela qualidade que ele tem na posição pessoal. A